Tenente Rogério Ferraz Gomes, que está aqui no comando da 4ª Companhia da Polícia Militar, está à sua disposição e a minha também, para que a gente trate a partir de agora sobre segurança e cuidados para evitar dissabores no Natal, Ano Novo, nas festividades todas aí. É isso aí, Décio. Eu quero agradecer a presença do tenente, que nós entramos em contato com ele na sexta-feira, se dispôs a vir até aqui, porque todo final do ano você já sabe, né, Décio? Muitas pessoas saem de viagem e aquela preocupação, a casa acaba ficando sozinha, e a gente às vezes esquece de avisar o vizinho, olha, estou viajando, fique atento com a minha casa. E a Polícia Militar sempre tem orientado a população o que fazer nessa época do ano. E por esse motivo nós não é a gente que está repetindo matérias como em todos os anos. É verdade. O assunto é que se repete e a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Com certeza. Infelizmente, nós seres humanos às vezes temos a mente curta para esse tipo de coisa, de ficar atento ao que acontece. Mas quem já teve um dissabor, Alberto do céu, é a coisa mais frustrante que tem. Você chegar na tua casa está tudo virado. É verdade. Já tive isso. Mas o cara ainda teve a capacidade de abrir a geladeira, fazer necessidade dentro da geladeira, largar aberto, coisa assim. É a coisa mais frustrante que tem. E o pior, e o tenente deve saber muito bem disso, que passados alguns... Demora um tempo depois para você confiar nas pessoas, porque depois disso, todo mundo que passar em frente de casa, para mim era um suspeito. Você perde a fé na raça humana. Qualquer um, agente de bem, você já desconfia. Você acha que não. Pode ser bandido, pode ser... Depois vai melhorando, né? Uma cabeça da gente fica bem amarrada, né, tenente? Não é? Sim. Por um tempo... É duro, viu? Por um tempo você não acredita mais em ninguém. Realmente, Décio, a gente fica trauma, né, com tudo que acontece. As pessoas que já passaram por isso, teve aí todo o seu patrimônio perdido aí, né? Patrimônio que não é fácil para conseguir. E o tenente, Décio, o tenente é cidadão matonense, recebeu da Câmara Municipal de Matão, ele que já esteve por um bom tempo aqui na cidade de Matão, foi reconhecido pelo trabalho prestado aqui em nossa cidade, um bom trabalho desenvolvido. Então, bom dia ao cidadão matonense, tenente Rogério Ferraz Gomes. Bom dia a todos, primeiramente. Quero agradecer, né? Sempre uma alegria estar aqui na TVM, na Saudades, nos estúdios. Da Alberto, bom dia. Da Ercio, bom dia. Bom dia. E as festividades final de ano, né? Com elas vêm esses problemas também, né? Relacionados à segurança. Eu costumo dizer que todo cidadão, ele faz parte da sua segurança. Ele promove a sua segurança. Então, o cidadão hoje ele vai viajar, né? Deixa avisado o vizinho. O vizinho, eu costumo dizer, que é o nosso melhor parente. Ele sabe da nossa rotina, ele sabe a hora que a gente chega, a hora que a gente não tá, o que tá fazendo, o que não tá, né? Então, se eu não se dou bem nem com o vizinho, dificilmente você vai se dar bem com algum parente também. É verdade. Começa por aí. Deve ter um vizinho, pelo menos, porque não sei se dá. O que faz? Avisa? Avisa, deixa avisado o vizinho, né? É importante não deixar luzes acesas. Não? Né? Não. É importante algum vizinho também, às vezes sempre tem planta, alguma coisa, deixar a chave do portão, pelo menos para ele ter acesso ao quintal, para ele estar dando uma olhada, recolher alguma correspondência que chega, para não deixar acumular. Isso daí, se não tem correspondência, não caracteriza que tem gente morando na residência, né? A gente já teve caso aqui em Matão de empresários que foi viajar e hoje é bonito, né? Já cheguei num lugar e já posta, né? Check-in em tal lugar. Isso daí... Estou no aeroporto não sei o quê, né? Isso. Porque Estou na praia, sei lá de onde. Isso daí caracteriza o quê? A pessoa está viajando. Às vezes ficou alguém na residência, mas muito difícil. Então isso daí favorece o oportunista. Hoje a gente tem muito criminoso que ele é oportunista. A hora que ele está passando na rua da sua residência, ele aproveita que você deixou o portão aberto, ou você deixou o carro destravado porque você deixou ali parado na frente da casa e já ia voltar rapidamente. Então ele aproveita esse momento para furtar o veículo, ou furtar algum objeto dentro do veículo, ou entrar dentro da residência. Uma vez dentro da residência, ele vai fechar lá e vai tocar o terror, né? Que coisa! A gente fica imaginando que esses negócios de estudar onde a pessoa está, se ela está em casa ou não está, ver detalhes da casa, no caso que eles vão entrar, que isso seria uma coisa para cinema e para ações mais grandiosas de bandidos, né? Quer dizer que num simples ato, que não é pouco, porque é sempre difícil, mas de entrar numa residência, o bandido chega a ter hoje a perspicácia
de entrar, por exemplo, no Facebook da pessoa Sim, e saber e ver as postagens dele para saber onde ele está? Normalmente, mais de 60% dos crimes de furto-roubo, a vítima foi acompanhada ou vigiada em algum momento. Né? Tem o oportunista ali que vai aproveitar do momento. Portão aberto da casa, o carro, ou uma distração do condutor do veículo. É excepcional. Isso, mas normalmente... Eles pesquisam. Isso, porque a gente trabalha, o cidadão de bem trabalha e não tem tempo para pensar nessas maldades. Agora, o criminoso, né, ele não trabalha, ele vive do crime, então ele tem o tempo inteiro para ficar pensando isso daí. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tomar uma postura preventiva, né? Um olhar mais atento. Eu vou entrar na rua da minha residência, observe se já tem algum transeunte, né? Algum pedestre ali que eu não conheço. Tem olheiro, é isso? Como se fosse um olheiro, muitas vezes? Normalmente eles atuam em 2, 3, né? Às vezes tem 2 próximos, um fica na esquina para observar se vem viatura ou algum outro veículo de morador. Por isso é importante sempre deixar o quê? Os vizinhos cientes, um vizinho tem que ficar atento, ele saiu na rua, ele observa as residências, opa, entrou um carro, saiu, não é esse carro normalmente do meu vizinho, já faz um 90 de imediato, às vezes pode estar acontecendo um sequestro. Então, tenente, agora você caiu na pergunta que seria imediata aí. Eu tô aqui imaginando o quarteirão da casa de qualquer pessoa que está ouvindo agora, tem lá uma pessoa lá, sentada na calçada, por exemplo, como se aparentemente estivesse esperando algo, esperando alguém, esperando um mototáxi, sei lá o quê. Está sentado lá. E não é comum, aquela pessoa estranha e tal. Essa pessoa está lá. Aí eu fico pensando, bom, o cara aí pode estar de olheiro aqui, prestando atenção nos costumes aqui, de horários e costumes das pessoas e tal, e preparando um golpe aí. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, mas se eu chamo a polícia e a polícia vem, e esse aí é um coitado, às vezes um trabalhador que realmente está esperando alguma coisa. Então a gente fica naquela, assim, chamo ou não chamo? E se não for? Aciona a polícia militar. A dica que a gente dá, né? Faça uma volta no quarteirão com o seu veículo, né? Viu mais alguém estranho ou persistiu aquele indivíduo lá, aciona a polícia militar. Por quê? O cidadão ele não tem o treinamento que um policial tem, que é adequado, a visão que nem o senhor estava falando, a visão do policial militar, o tirocínio, né? A gente fala muito do tirocínio policial. O policial é treinado, preparado para isso, né? A gente não tem uma bola de cristal, então a gente consegue pegar o criminoso, tirar do seio da sociedade através de abordagem. Através de abordagem... A pessoa que chamou, tenente, ela não pode ficar implicada depois, de repente vocês chegam lá, não, porque... e a pessoa era agente do bem, não tinha nada a ver. Tudo bem, mas... Eu fico pensando assim, será que esse cara aí não vai depois... Porque vocês têm a imunidade, vamos dizer, de poder fazer se for a preocupação abordagem. de querer se indispor, né? Eu não quero aparecer, não quero me indispor, liga 190, pode se identificar ou não, porque o policial não vai falar quem foi a que acionou a viatura. Né? Tá. Espera a viatura abordar esse indivíduo, a polícia vai abordar, aí nesse momento você entra na sua residência ou posterior, não tem problema. Tá. A preocupação fosse que depois a pessoa viesse tomar satisfação pra gente e falar, você chamou lá e tal. Eu digo, rapaz, eu não sabia quem era você. Aí depois ficava assim, mas... Agora, vamos pegar outra situação, que acontece muito, né? Porque às vezes o cara faz um muro de 7 metros de altura e o bandido te pega entrando na tua casa pela garagem, na calçada, a hora que você vai entrar na tua casa. Quer dizer que aquele monte de muro... Bom, mas não vem ao caso. O fato é que você chegou, tá chegando no teu quarteirão, tem gente estranha ali. E aí o que eu faço? Eu aciono o portão eletrônico e entro ou passo direto? Deixa eu ver melhor o que é isso aqui. Que conselho vocês dariam numa situação Passa dessa? Direto, faz o quadrado no quarteirão 1, 2 vezes. Observa se não tem mais pessoas, né? Porque provavelmente alguém esperando a oportunidade, a hora que for fechar o portão, ele vai te render. Ele encosta com a arma. Ele encosta. E pior, é pior porque aí ele manda você entrar, abaixa o portão e aqueles 7 metros de muro que você fez vai ser uma maravilha para ele. Isso. Porque aí ele vai agir, ninguém vai ver nada e depois ele sai tranquilamente. Por isso que a gente tem que estar com um olhar atento à nossa segurança também, né? Principalmente o horário mais do repouso, né? Após aí as 9 horas da noite, 10 horas da noite, que o movimento diminui na rua, então a gente tem que estar suspeitando de todos aí, né? Infelizmente nos dias atuais, né? Tá aberto? Odécio, nós tivemos casos em Araraquara, aquele panfleto de ofertas, tá? Colocar no portão.
Tenente, eles colocavam no portão e ficava verificando se aquele panfleto continuaria lá no portão por alguns dias. Através desse panfleto, eles vão ficar sabendo se realmente tinha gente em casa ou não. Porque se você tem um panfleto no portão, você chega automaticamente e você tira. Principalmente aqueles portões eletrônicos, se você abrir o portão, o panfleto acaba caindo no chão. Isso aconteceu em Araraquara. Hoje o cidadão tem que ficar atento a isso também? Sim, Adalberto. Até uma outra dica que eu iria passar, acabou adiantando, mas está de parabéns. Uma dica muito valiosa é essa, né? Eu sei que a caridade é importante, mas muitos se aproveitam da caridade das pessoas, acabam solicitando um copo d'água na residência, né? Ou vai vender alguma coisa, ou oferecer alguma coisa. É o momento que ele procura o quê? Para a pessoa abrir o portão. A pessoa recepcionou ele, abriu o portão, ele vai anunciar o furto, né? Ele vai anunciar o roubo, né? Então, vamos tomar um cuidado. Mesmo a pessoa estando caracterizada, se ela tiver crachá, se for da CPFL, né? Águas de Matão, ou algum funcionário da prefeitura, vai estar o crachá, vai estar uniformizado, e aí ele se identifica. Agora, independendo disso daí, a gente dá o conselho que não franqueie a entrada, não abra o portão. Eu quero dar um copo d'água. Tudo bem, passa pela grade. Eu não consigo passar pela grade. Aí é o ponto e risco do cidadão de abrir o portão e ser vítima de um roubo. Interessante, quando você não conhece a pessoa, é sempre tomar cuidado e não abrir o portão, né, Tenente? Se eu não conheço a pessoa, nunca vi a pessoa na frente, eu sei que, principalmente em Matão, a gente tem uma população que tem um coração muito bom nesse termo de doação. A pessoa sempre está querendo ajudar o próximo. Mas é importante, principalmente nesse período, não só nesse período, que a gente comece a desconfiar de tudo. Vem percebendo nesses últimos anos, nesses últimos meses, que vem aumentando o furto. Nós tivemos o caso até de pessoas que estavam com a roupa do correio para poder promover um assalto. Sim, a modalidade de furto aumentou, porque é um crime que não gera violência, né? Então, repito, volto a dar essa dica, né, de não franquear a entrada. Muitos se aproveitam, eles ficam observando a rua e vão nas casas, realmente, às vezes, de pessoa idosa, que é uma pessoa, às vezes, que tem uma facilidade, um carisma maior com o próximo, e aproveitam dessa situação para praticar o roubo, né? Então, solicita alguma coisa. Por isso que é bom o vizinho estar atento. Às vezes, o criminoso, ele fica batendo palma, ele passa nas ruas e fica batendo palma chamando. E aí ele observa que ninguém atende. Ele aperta a campainha, bate palma, ninguém atende. E ele vai marcando essa residência. Aí ele vai andando nos quarteirões. Depois de um período, né, um lapso aí de tempo de 10, 15, 20 minutos, ele volta nessa residência e tenta entrar. Porque ele sabe que realmente não tem ninguém nela. Então, por isso que é importante um olhar atento dos vizinhos, né? Perceber alguém insistindo em bater palma, querendo entrar em alguma residência, acione um 90 de imediato, que você vai estar contribuindo para retirar um criminoso da sociedade. Tenente, falando em vizinhos, hoje a gente vê que alguns bairros da cidade têm o Vizinhança Solidária, é isso, né, Tenente? Me corrija se não foi esse nome mesmo. É interessante que as famílias, que os vizinhos façam aí um grupo no WhatsApp para estar se comunicando e falando tudo o que acontece em sua rua. Sim, isso é importante. A gente observa, né? Aqui em Matão a gente tem várias células de vizinhança solidária, né? Em Ibitinga eu implantei também várias. E a gente observa onde desenvolve a vizinhança solidária, há uma diminuição drástica de furtos, porque o vizinho ele começa a policiar, atuar de forma preventiva nesses casos da criminalidade e acaba tendo um bem comum ali, uma coletividade, toda se aproveita desse benefício. Bem, em outros casos aqui da nossa cidade, onde não tem esse programa da Polícia Militar, como que pode funcionar? Os vizinhos podem conversar entre eles? Tem como colocar um policial junto desse grupo no WhatsApp? O programa Vizinhança Solidária, é só procurar a companhia, a gente verifica um tutor, sempre tem um líder, né? Um líder comunitário. Então a gente pega lá uma rua, 2, 3, um bairro, e a gente coloca uma pessoa que ele é o líder comunitário, e a gente vai ensinar, capacitar esse líder a ter posturas proativas, preventivas, e ele vai disseminar no grupo. Funciona dessa maneira. Tenente, voltando a falar dos roubos e furtos, nós falamos de residências, chamando a atenção da população, principalmente no final do ano. Você me passava a informação em off que a Polícia Militar tem aumentado e vai aumentar o efetivo nesse final do ano para a segurança da população. Como isso vai ocorrer?
Sim, a Polícia Militar, ela fica de olho, né, nas festividades finais de ano e aumenta muito a circulação de pessoas, principalmente no centro urbano aqui de Matão. Então, você cidadão que vai vir fazer compras para o final de ano no centro de Matão, fique tranquila, a Polícia Militar vai se fazer presente. A gente já está com um plano de ação já em andamento. A partir desta semana, a gente vai intensificar as operações, até porque o horário do comércio começa a ficar diferenciado. Mas eu peço uma atenção ao cidadão que vá circular no centro, né, para principalmente as mulheres, não utilizar o celular no bolso de trás da calça. Se for fazer uso do celular, seja mulher ou homem, né, procure entrar dentro de algum comércio, não fazer o uso do celular indiscriminado na calçada, né, porque pode ser motivo aí de um roubo. Né? As pessoas estão andando no meio da população de bem, há aquele criminoso que está procurando uma oportunidade. Deixou o veículo para entrar numa loja, um estabelecimento comercial, certifique-se que ele está fechado. Hoje a gente tem criminosos que a hora que você aciona o alarme do veículo, ele aciona ele faz o barulho do alarme, sobe os vidros da porta, mas não trava as portas. Isso daí é uma prática que está usualmente crescendo no meio da criminalidade. Então, a dica que eu dou ao cidadão matonense da região é o quê? Travou o alarme do veículo, não dê as costas, né? Puxa a maçaneta do veículo. Se a hora que puxou a maçaneta está fechado o veículo, realmente o alarme foi acionado. Não acione o alarme e vira as costas para o veículo. Tem muito cidadão que às vezes nem espera o vidro subir do veículo, já está de costa, já está entrando às vezes num estabelecimento comercial. O criminoso fica observando, né? Não deixe nada sobre o painel do veículo, sobre o banco, né? Bolsas, carteiras, para evitar um dissabor. Tenente, como o senhor falava de veículos, ultimamente aqui na cidade de Matão nós temos conhecimento, e eu creio que não seja só aqui, mas na nossa região, tem aumentado muito o roubo e furto de veículos na nossa cidade. Inicialmente começou-se com caminhonetes e agora com veículos usados, mais antigos também. Sim, ainda continua, né? Tem uma quadrilha que está atuando principalmente na nossa região, né? De furtos de caminhonete de luxo, né? Principalmente algumas caminhonetes aí 2019, 2020, 2021. Então, mas dentro desse trabalho, desse campo de atuação da Polícia Militar, o capitão Rodrigo Lopes fez um trabalho muito bom, muito preventivo. Ao longo de janeiro até o mês de novembro, a Polícia Militar recuperou 60 veículos que haviam sido furtados, roubados. Então, houve uma pronta resposta, né? Mas, atenção, eu repito, certifique-se que o veículo foi devidamente fechado, né? Não deixe o seu veículo em qualquer rua, uma rua erma, né? Sem ninguém passando. Né? Às vezes o veículo nem deixa fechado. A gente tem casos de furto de veículo, Adalberto, que o cidadão deixou a chave e as portas abertas. Moto com a chave no contato. Então isso acaba facilitando. Então eu peço, vamos nos policiar, ter uma postura proativa e preventiva para esses crimes, para não facilitar, porque senão você vai perder o seu bem, e hoje a gente sabe que está numa situação difícil, e aí ter um prejuízo desse, né, ainda mais final de ano. Não é fácil não. Interessante é assim, né? Se tiver um veículo que não tiver alarme e outro que tiver alarme, é claro que o bandido vai preferir roubar o veículo que não tem alarme. Então, quanto mais dificultar nas questões do veículo, quanto mais dificultar nas questões de moradia, é o melhor. Sim, o criminoso hoje ele procura facilidade. Então, entre um veículo aberto, com vidro aberto, e um fechado com alarme, ele vai no veículo aberto, né? É a mesma pessoa. Uma pessoa usando o celular e totalmente desatenta ao redor onde ela esteja, e uma pessoa usando um celular numa loja, atento, não portando o celular de forma velada, sem ostentar, dificilmente vai ser uma vítima de roubo. Tenente, nós tivemos aqui em Matão também vários roubos de caminhonete. Um deles, infelizmente, a pessoa foi reagir, acabou sendo baleada, mas graças a Deus está bem, está entre nós. Qual o conselho que a Polícia Militar dá nesse caso? A pessoa chegou, parou e acaba roubando a pessoa com uma armada ali, entrega. Qual que é o conselho da polícia nesse caso? O conselho que a gente dá é não reagir, né? Se a pessoa não é capacitada para reagir, não reaja, né?
E o transeunte que estiver passando, vê uma atitude suspeita, já faça um 90 de imediato, né? Infelizmente, a Polícia Militar se depara ainda hoje, a gente desenvolve operações, bloqueios para fiscalização, porque a gente não tem bola de cristal, Adalberto. Então a gente tem que parar vários condutores, através da abordagem. Eu trouxe até um dado interessante, que de janeiro até novembro, a Polícia Militar de Matão abordou 18 mil cidadãos. É através da abordagem que a gente tira esse criminoso da sociedade. É quem está devendo para a justiça. Foram 60 prisões que as pessoas tinham mandado de prisão. Foi através dessas abordagens. A gente abordou quase 9 mil veículos. E por incrível que pareça, hoje, quando eu faço um planejamento de uma operação, né? Um mês atrás o capitão Lopes estava no comandamento da companhia, estou representando ele no momento. As operações que o capitão Rodrigo Lopes fazia, após iniciar uma operação bloqueio, 10 minutos, 15 minutos, já não passa mais ninguém na via. Por quê? Porque cidadãos acabam comentando nos grupos do WhatsApp. A Polícia Militar está em tal local. Isso é extremamente cancerígeno para a sociedade. Por quê? Porque através da abordagem que a gente vai tirar aquele criminoso que estava com uma arma dentro do veículo, que ele vai te roubar amanhã. E por causa de uma ação que você encaminhou uma mensagem num grupo do WhatsApp, ou por receio de ser autuado, né? A Polícia Militar não fica distribuindo autuações. A Polícia Militar, muitas vezes, primeiro ela orienta para depois chegar num campo de uma autuação efetivamente. A pessoa tem que ter a Polícia Militar como amiga. Agora, quando eu dissemino mensagem no grupo do WhatsApp, a polícia está em tal local, a polícia está na entrada da cidade, a polícia está na Baldã, né? Está na Padre Nelson. Aqueles criminosos, eles também têm grupo do WhatsApp, eles também têm comunicação. Eles já vão evitar passar nessa rua. Aí aquele criminoso que a gente poderia prender e tirar da rua naquele dia, a gente não vai conseguir. E quantos crimes ele vai cometer até a Polícia Militar conseguir prender ele? Então fica esse recado ao bom cidadão matonense, né, para contribuir com a Polícia Militar, né? Faça a sua segurança preventiva e tenha a Polícia Militar como uma amiga. Tenente, hoje o 190, quando a gente liga aqui de Matão, antigamente caía na 4ª CIA, aqui na Companhia da Polícia Militar de Matão. Algumas informações aí chegam para nós, que falando que esses 190 agora acaba caindo em Ribeirão Preto. Isso agiliza o serviço? Explica pra gente, porque as pessoas acham que chegar em Ribeirão Preto para depois entrar em contato com a Polícia Militar de Matão acaba tendo um tempo de demora. Ainda, dependendo da localidade onde o cidadão esteja, aí a cobertura de rede pode ser que caia em Ribeirão, mas a maioria das ligações cai no nosso atendimento aqui 190 no CAD, que é o Centro de Despacho de Ocorrência. Em breve já está sendo construído o Copom, né, dentro das dependências do CPI 3, que fica em Ribeirão Preto. Eu não tenho a data ainda, mas em breve vai ser todo transportado para lá. Então fez uma ligação em toda a nossa região, né, vai cair em Ribeirão Preto, que contempla aí 79 cidades. O batalhão que pertence a Matão é em Araraquara, o batalhão 13º, que contempla 19 cidades em nossa região. Então, por enquanto, cai aqui em Matão 90. Mais para frente vai cair em Ribeirão. Mas ele é todo automatizado, Adalberto. O cidadão não precisa se preocupar, porque é registrado já com o endereço exato, ponto de referência e a informação em tempo real. A hora que o atendente ele está digitando, a hora que ele digita em tempo real, simultaneamente já aparece para o nosso cadista aqui onde está a ocorrência, né, e a viatura mais próxima também. Então tem esse outro mecanismo que vai agilizar. Então o cidadão não perde em nada com automatização ou 190 caindo em Ribeirão Preto. Interessante, quer dizer que aqui no destacamento aqui de Matão terá um oficial que ficará à disposição acompanhando tudo o que acontece e vai chegar em tempo real para ele e logo ele comunica a viatura mais próxima para atender o cidadão, é isso, né? Sim. Tenente, algum balanço que o senhor possa passar para nós desse ano, do ano de 1921? Nós tivemos uma pandemia. O que se percebe, Tenente, que vem aumentando roubos e furtos. Isso é devido à pandemia, pessoas que acabaram ficando desempregadas e estão cometendo esses delitos que não é certo. Qual que é a avaliação que o senhor faz desses aumentos que vem acontecendo ultimamente? Os 2 anos, né,
2 anos de pandemia, a gente observou um número crescente de furtos. Né? Até pela quantidade, as pessoas, né, diminuíram a circulação delas, né? E o criminoso acabou migrando um pouco para a modalidade de furto. Até mesmo pela questão jurídica, né? No nosso país, o crime que não envolva violência, grave ameaça, né? Às vezes ele acaba tendo uma garantia que ele não vai ficar preso, dependendo do caso concreto, né? Não é uma regra isso. Mas aumentou muito o furto, até mesmo pelas vezes a distração da vítima, né? Eu não estou falando aqui que a vítima é culpada de ser furtada ou roubada. Não. Mas uma medida preventiva, uma postura proativa, mais de 80 casos é inibido o furto de uma pessoa dessa. Então, por isso que eu dei algumas dicas aqui, né? A Polícia Militar, ela trabalha muito com estatística. Então, como veio a pandemia, muitos cidadãos acabaram começando a registrar a ocorrência na delegacia eletrônica. Antigamente, a gente tinha uma subnotificação do crime. A gente ainda tem isso, que nos prejudica muito, para fazer um direcionamento do policiamento. Mas, antigamente, as pessoas não registravam a ocorrência. Hoje, a maioria dos cidadãos começaram a registrar na delegacia eletrônica, né? Entra na Secretaria de Segurança Pública, delegacia eletrônica, e registra lá sua ocorrência de furto, roubo. Às vezes não quer nem acionar a viatura, ou não quer ir na delegacia. Posterior é chamado na delegacia. Mas ela acaba registrando essa ocorrência. Então isso fez um aumento do registro de furtos, em especial. Talvez seja por essa modalidade. Muito bem. Ótima entrevista, muito esclarecedora e acho que orientadora das pessoas. Aprendemos um monte de coisas que podem nos ajudar aí nos cuidados que a gente tem que tomar. E não seria possível se não fosse a generosidade aqui do Tenente Rogério, que está aqui no estúdio com a gente. Pela sua entrevista, agradeço, Tenente. Muito obrigado, viu? Agradeço, é uma alegria sempre estar aqui no estúdio com vocês, né? Essa cidade de Matão, que é uma alegria imensa, né? Eu amo essa cidade de coração, né? E poder estar representando o Capitão Rodrigo Lopes. Muito bem.